Patrocínio Vectra, muito além do lugar comum. Olá, as paredes da sua casa andam meio vazias? No programa de hoje, a arquiteta Thaisa Borer vai nos ensinar como montar uma composição de quadros e transformar a decoração dos ambientes. Thaisa, na hora de escolher os quadros, podem surgir muitas dúvidas, né? Que dica que você dá para quem está partindo do zero e quer fazer uma galeria de quadros em casa? Eu acho que é importante levar em consideração o gosto pessoal do morador e também que tipo de moldura você vai usar, se você vai fazer uma composição com outros elementos, como por exemplo, nesse apartamento que a ideia foi misturar a montagem de quadros com uma estante. Tem que ver primeiro qual vai ser o conceito dessa composição. Fotografia, desenho, pintura, como que a gente escolhe o melhor formato aí para decorar os ambientes? Tudo vai depender bem do estilo da decoração. É quase que a resposta padrão que a gente dá. Mas um ponto muito importante é você ter a unidade entre as gravuras. Então, nessa montagem, por exemplo, preto e branco. Não tem erro. É uma solução que, às vezes, um estilo mais minimalista. Sempre, se você tiver na dúvida, opta por usar o menos é mais. Sim. A cor e o acabamento das molduras precisam ser iguais para todos os quadros? Não, não precisa. É até interessante você misture mais de um tipo de acabamento para dar um movimento e para dar também, às vezes, uma textura diferente na composição. Aqui, por exemplo, você usou duas molduras brancas e uma preta. E o que trouxe o equilíbrio? Então, na verdade, nessa composição, as molduras são as mesmas. A única diferença é que nós trocamos o tom e também, como a gente tem uma moldura preta que é pesada e a gravura também tem bastante preto, o recurso foi usar um passepartout branco para soltar essa gravura da moldura. E quando a gente vai montar uma galeria, todos os quadros têm que ter o mesmo tamanho? Também não. É muito interessante que você misture diversos tamanhos, diversos formatos. E nos espaços que são menores, a tendência é usar quadros do mesmo tamanho, mas não é uma regra. Quando a gente usa 2 ou 3 quadros apenas, né, em espaços menores? Quando são espaços, de repente, muito curtos na altura, aí a gente acaba usando, a tendência é que use quadros do mesmo tamanho, mas não é uma regra, imaginação pode fluir solto. Thaís, acho que outra dúvida bem frequente das pessoas é onde a gente encontra essas gravuras? Olha, realmente a gente brinca com uma caça ao tesouro. O que nós fazemos muito é um garimpo mesmo, então procuramos em lojas especializadas, lojas de molduras, também de repente fez uma viagem legal, viu uma gravura numa feirinha ou nas lojas de museu, que são dicas muito válidas, sempre tem coisas muito legais. E também uma outra ideia é recorrer aos bancos de imagem na internet. Então isso é uma possibilidade até... É muito legal porque você pode, de repente, trocar os tons da gravura, mudar a saturação e ajustar ela ao projeto de decoração e depois fazer uma impressão. E dá pra gente recorrer a um designer, por exemplo, para desenvolver uma ideia do zero. Aqui em Londrina mesmo nós temos excelentes artistas plásticos e também você pode recorrer aos papéis, às gravuras fine art ou de repente uma gravura assinada com uma tiragem limitada. Isso já dá outro peso para a decoração. Outro peso e realmente é uma peça, é uma obra de arte, uma peça muito especial. E quando a gente pensa em galeria, dá pra gente variar os temas numa mesma composição? Sim, sempre mantendo aquela ideia de unidade no projeto, mas você pode variar. Como nesse caso mesmo, nós misturamos uma gravura que é geométrica com uma tipografia e ainda tem uma pincelada. Então, você pode, mas elas têm que conversar entre si para essa montagem ela somar a decoração e não tirar todo o foco ou de repente até competir com outros elementos.
Dá para combinar frases com desenhos mais coloridos? Sim, isso é um recurso que a gente adora, essa parte das citações mesmo, às vezes frases que são inspiradoras e que até vão acrescentar algo ao dia a dia do morador, do dono da gravura. E acho que é importante dizer que, voltando na versatilidade, né, do uso de quadros na decoração, que a gente pode levar de uma casa para outra, né, caso a gente se mude. Isso, olha, as gravuras fazem parte até da história daquela casa e por que não de uma nova casa, fazer uma nova história. Então, uma dica que a gente dá é, se você tem uma gravura que você gosta muito, de repente você pode pintar essa moldura, trocar essa moldura, às vezes fazer um complemento com uma outra moldura por fora e levar para um novo apartamento. Thaisa, vamos então para as dicas práticas? Queria entender como que a gente define a altura dos quadros. Bom, eu particularmente gosto muito de colocar os quadros a uma altura mais ou menos de 1,80. Só que nesse caso, como a gente tem um quadro que ele é muito grande, ele provavelmente tem 1,80 m, então o ideal é que você deixe um equilíbrio entre o rodapé e o quadro, ou até mesmo uma soltura maior do forro, que foi o caso desse quadro aqui de trás. Tem uma distância mínima entre o teto e o primeiro quadro, e a linha de quadros? Na verdade, o ponto principal é a visão do observador. Sim. Então, o ideal é que o quadro não fique nem lá nas alturas e também não fique enterrado no chão do jeito que a pessoa entra no ambiente e não consegue ver o quadro. E como que a gente faz essa composição e o alinhamento para ter um equilíbrio mesmo nessa galeria de quadros? Então, uma coisa muito importante quando for fazer uma galeria de quadros é o que a gente brinca que é o bagunçado ordenado. Então, o que a gente faz? A gente tenta estipular uma linha de base. Então, por exemplo, nessa montagem de quadros, a gente escolheu essa linha superior e uma linha vertical para fazer o lançamento de onde esses quadros vão ser posicionados. Então, nesse caso, a gente alinhou esses dois que têm tamanhos diferentes nesse sentido com esse quadro grande e ainda alinhou em cima na horizontal. É importante que a moldura seja igual ou parecida para ajudar nessa composição e nesse equilíbrio? Nem sempre. Na verdade, a moldura, é bom que as molduras conversem entre si. Então, elas podem ser super diferentes, mas ainda terem uma linguagem que... Mesma simetria, isso, talvez? Que se complementem, mas nesse caso mesmo, a gente optou por usar no canvas uma moldura fininha e a gente repetiu essa mesma moldura nos quadros que estão ao lado, para manter essa mesma linguagem e dar uma unidade para essa montagem. E para quem vai instalar os quadros sozinho em casa, existe alguma técnica? Vale a pena colocar os quadros no chão para simular uma composição? Essa dica que você de colocar os quadros no chão é muito legal, porque geralmente quando a gente olha na parede, acontece muito de chegar o quadro e a gente falar, nossa, não vai caber no espaço. E quando você olha na vertical, cabe. Então, uma ideia muito legal é a pessoa separar todas as gravuras, os quadros que tem em casa, ficar de frente para a parede e colocar no chão, imaginando como vai ficar na parede. E uma outra dica também muito legal é o aplicativo do celular, que tem um nível de bolha, e você consegue ver se tá ou se não tá reto. E também a gente tinha comentado de repente passar uma fita para isso, pode usar fazer uma o fita crepe para poder marcar. E se a pessoa estiver muito insegura, uma outra ideia que vai dar um pouco mais de trabalho é desenhar de fita crepe os quadros na parede. Mas é sempre, de qualquer forma, importante marcar a parede antes, né? Com não certeza. Chegar já instalando. Chegar, né, com o preguinho e bater não vai dar certo. E Thaisa, quais são os principais erros que as pessoas cometem na hora de colocar os quadros na parede? Eu acho que um dos erros que, bom, pelo menos é o que mais me incomoda, são os quadros muito altos. Então isso acho que é um erro. Geralmente a gente chega a ter um quadro pequeno e tá super alto. Eu acho que isso é o principal, você ter um equilíbrio na visão do observador. Thaisa, os quadros eles são bem versáteis, né? Dá pra gente usar em qualquer ambiente da casa? Hoje os quadros eles realmente fazem parte da decoração em todos os cômodos. E é um recurso que é muito legal até para dar personalidade ao espaço que a pessoa está decorando em casa.
Aqui, por exemplo, a gente está num decorado, né? Sim. E a gente vê que vocês colocaram quadros na cozinha, na sala, até no banheiro. Para o banheiro, por exemplo, tem alguma dica especial? Uma dica importante é ver o tipo de papel, o tipo de gravura que vai ser usada e também ver a questão da umidade. Na hora de escolher a moldura, de repente usar uma moldura plástica, um PVC. Uma ideia também, uma ideia muito legal é usar as gravuras que não tem o vidro, porque daí a umidade não fica entre o papel e o vidro e ventila melhor. É uma ideia que é legal também para fazer em casa. Vai ficar preservado aí por mais tempo. Isso, vai durar mais tempo. Thaís, é importante a gente combinar a escolha dos quadros com a proposta da decoração também dos ambientes. Isso, é muito importante manter, né, a temática dando uma unidade no projeto. Então, nesse apartamento, que era uma proposta jovem, a nossa ideia foi combinar, por exemplo, um mapa de cidade com, de repente, uma citação, uma gravura que tem um grafismo, que faz uma combinação e complementa a decoração do apartamento. Isso não quer dizer que a gente tem que escolher a mesma proposta de quadro para todos os ambientes, né? Não, de forma nenhuma. Na verdade, você vai combinar, por exemplo, num quarto de criança com uma temática infantil. Na cozinha, é muito legal você poder misturar alguma coisa relacionada à gastronomia, então tem um tema, um cafezinho, às vezes uma frase, alguma coisa nesse sentido, mas tem um tema a ver com o ambiente, mas ele também não precisa ser aquela coisa super temática, caricata. E é importante que ele seja, que ele combine com você, né? Combine com o morador. Isso, é muito importante até. É muito legal quando o morador viaja, traz uma gravura de repente de uma loja de museu. Essa gravura conta uma história e tem um significado para a pessoa. Os quadros são objetos íntimos que revelam a personalidade do morador da casa. Versáteis, eles colorem as paredes na forma de fotografias, pinturas ou desenhos. Podem ser partes complementares da decoração ou o principal destaque dela. Te espero no nosso próximo encontro. Tchau!